porque uma das coisas que eu queria ver com você, nós vamos falar um pouco sobre tudo, mas eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco, Cláudio, dentro dessa linha de tinta, como é que a gente classifica as tintas? Quais são os tipos de tinta? Como é que a gente classificaria essas tintas? Então, ô, Fernando, a tinta, primeiramente, ela é classificada quanto ao tipo de solvente, né? Se ela é uma tinta base água ou base álcool. O solvente é o veículo, né? É um veículo, ele é utilizado basicamente para permitir que a tinta seja aplicada. Porque depois você tem que eliminar. Se ele for água, depois vai te dar um trabalho danado para tirar essa água, porque a água é um inimigo muito grande dentro da condição. Então tem que tirar a água toda. Se for base álcool, depois tem que queimar esse álcool. Então, diretamente você está tocando fogo em álcool. Aqui a gente usa milhares de litros de álcool e depois toca só para tocar fogo. Quer dizer, ele é só o veículo, né? Então a primeira tinta ela é classificada quanto a essa questão do solvente. E depois ela é classificada com relação ao refratário. Inclusive, o refratário é ele que dá o nome comercial à tinta. Por exemplo, você pega lá uma zirconita, é uma zirconita água ou uma zirconita álcool. Então, o refratário e o solvente são os dois juntos que dão o nome comercial da tinta. Uma grafite água ou grafite álcool. Silicato de alumínio, álcool, água, magnesita. A magnesita ela só tem a base álcool, não tem magnesita base água. Até hoje não descobriu uma forma, uma maneira de fazer uma magnesita à base de água, né? Porque por características específicas aí da magnesita, ela não aceita água, então só tem base álcool. Mas basicamente as tintas é isso, ela é dividida quanto ao tipo de refratário. Então eu tenho a primeira divisão lá, que seriam as tintas base álcool e base água, onde eu diluo ou em água, ou diluo ela em água ou em álcool. E depois eu tenho ela classificada aí de acordo com Com refratário. com o refratário. E Refratário. quais são os refratários que a gente tem, que são os mais usados? Então, os refratários mais usados são o melhor refratário, que é o mais versátil, que tem mais um alto teor de refratariedade, hoje é a zirconita, né? Que é um silicato de zircônio, né? É um material mais versátil, porém ele tem um custo bastante elevado. Então ele é utilizado e aí não tem nível de peças, né? Aí o zirconita, o silicato de zircônio é o mais versátil e ele é utilizado basicamente em peças de aço, peças de ferro de grande porte, sem problema, sem dificuldade nenhuma. Depois da zirconita, aí vem as tintas à base de silicatos, né? Os silicatos de alumínio, né? Que também é utilizado, aí já ele tem uma limitação com relação ao porte da peça, ao tamanho, ao tipo de material que você vai fundir, se é um material, né, mais reativo, menos reativo, material mais sensível, menos sensível, um aço inoxidável, aí ele já tem suas limitações. Os silicatos, no caso de alumínio. Depois tem as grafite, que são tintas exclusivamente para utilizar na área de fundição de ferro, e alguma coisa de não ferroso, e as tintas de magnesita, que é uma tinta apropriada para a fundição de aço manganês. Porém, dá para se utilizar tanto em ferro como em aço carbono, peças de pequeno porte, né? Mas basicamente a magnesita é para aço manganês. Certo. Essas são as divisões principais e os principais tipos de tintas que existem, né? Dentro dessa linha aí também, né, nós temos dentro das tintas base água e que tem mistas, né, Cláudio? Nós temos também a linha que não é aplicada em machos em moldes, mas que é aplicada em coquilhas, em moldes permanentes, né? Nós também temos uma linha aí grande de tintas que são aplicadas em moldes permanentes, principalmente em coquilhas, né? Coquilhas aí para alumínio, é muito utilizado, né? Essas são tintas utilizadas em modo permanente, a tinta que trabalha, que tem um objetivo, enquanto a tinta é para proteger o molde, a tinta de coquilha é para proteger a coquilha em si, né? E tem características especiais para permitir que
se consiga preencher a peça de alumínio, porque o alumínio ele é muito sensível ao calor também, ele troca muito rápido. Então a tinta tem umas tintas isolantes, as tintas que quebra, né, a película do alumínio lá, a superfície, a tensão superficial do alumínio, para facilitar o preenchimento da peça. Então tem as tintas específicas para isso aí. Tem as tintas que tem alta troca de calor, que são as tintas de grafite utilizadas na fundição de coquilha de alumínio, e tem as tintas de alta isolação, que é as tintas que vai para a área dos maçalotes, para os alimentadores da coquilha. Então, são tintas que desenvolvem papéis semelhantes com características próprias para cada aplicação. E aí eu deixo uma dica aí para quem utiliza, não tentem, sem conversar com o seu fornecedor de tinta, não tentem usar tintas que é para machos e moldes, não tentem usar em coquilha, porque o processo de fabricação e as características muitas vezes não são as mesmas, né, Cláudio? São ligeiramente diferentes. Inclusive a tinta de coquilha, né, enquanto que a outra tinta para molde ela tem um objetivo praticamente único, né? A tinta de coquilha ela tem características específicas para determinada região da coquilha. Um lugar de uma peça fina vai um tipo de tinta, um lugar de uma peça média é outro tipo de tinta, um lugar da peça grossa é outro tipo de tinta. É uma coquilha que tem 3 tipos de tinta diferentes que você tem que pintar. E a tinta de coquilha, imagina que você prepara a coquilha e pinta para trabalhar o dia todo com aquela coquilha. Então, requer todo um cuidado, todo um critério totalmente diferente. E as tintas que foram feitas para moldes e machos não são feitas com essas características. Elas não atendem a questão das tintas utilizadas em coquilhas, principalmente de alumínio. Aí não serve, não se aplica. Então fica a dica para você que funde alumínio aí. Se você funde em coquilha, peças complexas, e usa um tipo de tinta só e está tendo problema, de repente cabe aí checar literatura ou procura a gente aí, que de repente você pode estar precisando modificar a forma como você aplica a sua tinta de alumínio, certo, Cláudio? Sua tinta para coquilha.